Oi, turma! Vamos para mais um dia de aula? Hoje peço que abram um livro de história na página 60 e vamos lá. A riqueza vem do Oriente. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para poder comprar produtos orientais, visto que esses produtos não existiam na região deles. Esses produtos eles chamavam de especiarias, e era pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Além disso, eles também buscavam ter o domínio, ter o poder sobre o comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Essas especiarias eram produtos singulares, não eram encontradas com facilidades na Europa, por isso elas eram muito caras. Os europeus vendiam essas especiarias em uma quantidade muito pequena, porém em um valor muito alto. Algumas eram utilizadas na preservação de alimento, já que nessa época não existia geladeira para preservar os alimentos. E isso, provocava um grande desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados na Índia, quer dizer, essas especiarias, eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações na política e na economia. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, quer dizer, a busca por outros caminhos, pois os caminhos mais utilizados estavam sendo dominados pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza. E esses italianos intermediavam a compra dos produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje em dia chamada de Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desse produto, que já era alto, como vimos, agora iria ficar mais alto ainda devido à escassez, lei da oferta e da procura. Bom, e o que é lei da oferta e da procura? É um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta do produto e a procura, a busca por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de produto disponível e tiver muita gente procurando por esse produto, o preço dele vai aumentar, E vice-versa. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto na fonte, ou seja, nas Índias. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram os navegadores contratados pela coroa, quer dizer, pelo reino português e espanhol, para descobrir novos caminhos, novas rotas para se chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias. No caso, as especiarias vinham do Oriente, das Índias. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias, que tinha por objetivo facilitar a navegação. Esses navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudo náuticos conhecido como Escola de Sagres. E nessa escola se destacava a figura do infante Dom Henrique, que era um nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumento. Foi desenvolvido o astrolábio, que é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte.
O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. A bússola é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo. Facilita a orientação dos navegadores. A caravela foi uma embarcação de porte médio e de vela triangulares usada pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, que estamos aprendendo sobre, né? A nau era um barco de grande porte destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge com a denominação de nave. Cartografia é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. Na página 63 tem uma curiosidade. Vocês sabiam que os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas sim plana? Sabemos, né, que a Terra é redonda. E eles também acreditavam que existia um abismo. Isso porque eles pensavam que a Terra, um dia, eles conseguiriam chegar ao fim dela e que existia no fim da Terra um mar muito perigoso chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem, no caso essa ideia, foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia a parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para os europeus, o mundo era somente aquele que ele conhecia. 2 caminhos e um destino, as Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota, um novo caminho comercial, contornando a África. Olhem, observem nesse mapa como foi que eles fizeram esse contorno. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano. Esse contorno ficou conhecido como periplo africano. Ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. A Espanha também queria chegar na Índia. Quer dizer, Espanha, Portugal, toda a Europa queria chegar na Índia para conseguir as especiarias em um valor mais em conta, mais barato. E iniciou seu processo de navegação após a formação do seu estado, em 1492. Quem estava a serviço da Espanha foi um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que, em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soou como uma verdadeira loucura. Observem nesse mapa os caminhos que Colombo, as rotas que Colombo traçou durante esse percurso. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a Terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. E a reação foi imediata, Muitas pessoas riram e disseram que ele era louco, porque todo mundo acreditava que a Terra era plana. Porém, a rainha acreditou nele e a viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo à Índia, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: Embarcação Santa Maria, Embarcação Ninã e Pinta. Ou seja, foram rumo ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o Mar Tenebroso, que na verdade era o Oceano Atlântico. E eles tinham muito medo porque o Oceano Atlântico é muito turbulento para a navegação. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois a riqueza e as Índias não haviam sido encontradas, e os marinheiros estavam bem no meio do Mar Tenebroso. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro encontrasse terra, uma ilha, teria uma recompensa.
No dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como acreditava que ele tinha chegado na Índia, às Índias, ele chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, hoje chamamos os nativos da América de indígenas.